Estamos de volta com o nosso programa especial Coronavírus na Região, jornalismo e entretenimento. E todos os sábados a gente sempre traz médicos e especialistas para conversar com a gente. E hoje nós temos mais um convidado, né, Nicolini? E olha, um convidado com uma história especial. A gente conversa ao vivo com o infectologista, o Dr. Joper Fonseca Júnior, que gentilmente nos atende nesse sábado ao vivo por Skype. Dr. Joper, bom dia, tudo bem? Obrigado pela atenção. Bom dia a todos, telespectadores, bom dia a toda a equipe, Cláudio, Adel, Lucas. Estou aqui para prestar o serviço que todos precisam e merecem. Importante, mas antes da gente falar da doença em si, doutor Joper, né, de cuidados, e a gente vai passar por isso que é muito importante, queria que o senhor contasse como é que o senhor está. O doutor Joper foi caso positivo de coronavírus na região, ficou quase uma semana internado, não foi dos casos mais leves não, e agora está aí, ó, já sem máscara na casa dele, com uma cara boa que a gente está vendo aqui no vídeo. Como é que foi essa recuperação? Gostaria que o senhor falasse como é que foram esses momentos que o senhor passou, o senhor que trata doenças como a Covid-19, o senhor é infectologista e passou por ela, para o pessoal de casa saber um pouco mais, doutor Joper. Bom, se eu for falar de um lado positivo, entre outros, eu falaria da perda de peso absurda que eu tive em uma semana, que acho que foi uma coisa bem positiva, porque eu estava tentando perder peso, né? Emagreceu, né, doutor? E eu estava com 98 quilos, estava começando uma dieta, ontem eu me pesei, eu estou com 94. Como eu perdi muito e sei que recuperei bastante, eu devo ter perdido aí uns 6 quilos mais ou menos em uma semana. Tamanho foi o consumo produzido pela doença e a falta de alimentação nesse período. Então, essa vivência que eu tive envolveu inclusive uma ausência no programa do Lucas, né, que eu até peço desculpa ao Imagina, doutor, que é isso. Se preocupa não. Eu tinha uma programação para o dia 23 participar do programa e no dia 23 eu estava no pronto-socorro. Então eu comecei assim no dia 20 mais ou menos com sintomas muito leves, coriza, dor no corpo, que foi piorando ao longo da semana, né? Só que assim, eu tinha convicção que provavelmente seria o coronavírus quando eu fui fazer o exame, mas eu não imaginei que fosse se instalar de uma forma tão grave e progressiva como aconteceu. Eu não cheguei a ir para a UTI, muitas pessoas ficaram com a imagem que eu tinha ficado na UTI, mas eu quase fui, acho que no segundo dia de internação, a minha saturação começou a cair muito, eu comecei a ter muito desconforto respiratório e foi cogitada a possibilidade de eu ir para a UTI. Que seria a intubação. O senhor não chegou a ser intubado, mas o senhor recebeu oxigênio no hospital e depois em casa também, né? É uma recuperação lenta, não é mesmo, doutor? Sim. Quando o paciente vai para a UTI, não necessariamente ele vai ser intubado, né? Ele pode ficar lá, receber um cuidado mais intensivo, uma monitorização, mas não necessariamente ele tem que ir para lá para ser intubado. Mas no meu caso eu nem fui e nem cheguei a ser intubado, mas realmente fiquei com oxigênio praticamente toda a internação e vim para casa no regime de home care, onde eu recebia, continuei acho que pelo menos uns 10 dias ainda fazendo uso de oxigênio e sendo monitorado pela equipe de home care à distância. Lucas. Doutor, a gente sabe do seu trabalho, por isso que no Falando Nisso a gente sempre convida o doutor para participar. Falando Nisso é um programa que a gente apresenta aqui na Band, de segunda a sexta, você pode também conversar com a gente e tá sempre com a gente lá. E você fala muito com a gente sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que antes eram conhecidas como DSTs, né, agora ISTs. Queria que o doutor deixasse uma palavra para quem faz um tratamento para HIV, ou para quem também é positivo em hepatite. A pessoa tem que ter um cuidado a mais, ela tem um certo risco a mais também que outras pessoas que não são infectadas ou não? Bom, o risco, evidentemente, até fazendo um paralelo com o que aconteceu comigo, uma das coisas que se alterou muito foi a contagem de linfócitos, né? Meus linfócitos caíram muito. E esse tem sido um preditor, um marcador de provável evolução, de má evolução clínica. Com relação à população com HIV, o que se tem dos estudos que foram de observação, principalmente na China, é que indivíduos que estão em tratamento, que têm carga viral indetectável, mesmo os pacientes com hepatite C, que estejam em tratamento, mas particularmente os com HIV, que tiverem com uma contagem de CD4 acima de 350, eles teriam esperadamente uma evolução semelhante à população em geral. Mas assim, não tem sido reportado de uma forma específica
a incidência e a prevalência da Covid nos pacientes com HIV. Um estudo que eu vi analisou 5 casos e nenhum deles teve uma evolução fatal, eles evoluíram bem. Bacana, a questão é técnica, Bel. Doutor, eu queria te perguntar duas coisinhas rápidas. A primeira é a seguinte, com relação à transmissão comunitária, a gente vai soltar um VT daqui a pouco falando do elevador, sobre você apertar o botão do elevador e depois passar álcool gel. Você passa álcool gel antes ou depois de apertar algum botão para você poder acessar? E eu queria te fazer uma pergunta. Tem muita fake news na internet falando sobre o coronavírus ser equivalente ao HIV. Isso é verdade ou não é? Ele destrói da mesma forma que o HIV, o coronavírus, ou ainda não há um estudo sobre isso? Não, acho que eu não vi nenhum relato disso. Eu acho que são vírus completamente diferentes, que se transmitem de forma diferente, que agem e atuam de forma diferente. Eu acho que isso aí é com certeza fake news. São doenças totalmente diferentes. Em relação ao que você perguntou sobre o álcool gel, apertar antes ou depois, eu acho que tem duas coisas a serem observadas. Quando você passa o álcool gel depois que você apertou o botão, você está pensando em você, tá? Se você passa o álcool gel antes de apertar e depois que você apertou, você está pensando na comunidade, porque pode acontecer de você eventualmente estar contaminado, colocou o dedo no botão, fez a higienização depois, ou aquele botão já estaria infectado antes, ou colonizado, e outra pessoa que não fizer isso vai acabar se infectando. Então eu acho mais apropriado você, dentro da possibilidade, higienizar sua mão com álcool, apertar o botão e fazer a higienização depois. Acho que esse é o procedimento que é adotado nos hospitais, né? Se a gente fosse comparar, apertar um botão com o procedimento que a gente faz com o paciente, a recomendação é você fazer antes e depois do procedimento. Doutor Joper, para a gente encerrar, o nosso tempo está acabando. O senhor me dizia antes do programa que agora o senhor já está negativo para a Covid. O senhor já está completamente curado e na expectativa de retomar atendimentos aí agora no mês de maio? Sim, a partir do dia 3, né, vence minha licença médica. Eu fiz o exame por precaução, a gente não tem feito de forma sistemática, mas eu fiz no sábado passado e já recebi o resultado negativo, inclusive fiz dosagem de anticorpos que também estão positivos. Então até estou inscrito num programa para doação de plasma, né, para que possa ser usado em outro paciente. Então eu estou preparado, estou bastante ansioso para voltar a trabalhar e com uma experiência aí que me valeu muito, né, em vários sentidos. Bacana. Doutor Joper Fonseca gentilmente nos atendeu. Joper Fonseca Júnior, infectologista. Muito obrigado, pois não? Eu gostaria de fazer, eu sempre tenho falado em várias entrevistas e tenho esquecido de agradecer muito o cuidado que eu tive no hospital. Claro. Dos profissionais de saúde, todo o entendimento que eles tiveram da minha situação, são pessoas que trabalham comigo, e agradecer tudo que eu recebi de solidariedade da família, dos amigos, dos pacientes, muita oração. Acho que isso eu não posso deixar de agradecer nunca, né? Principalmente valorizar cada dia pela vida que a gente tem. Bacana, doutor Joper. Obrigado pela atenção mais uma vez. Um excelente final de semana, boa sorte e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado para vocês. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau, Abel. Olha que legal, gente, uma participação no Facebook falando do Dr. Joper. A Mônica Varela quis agradecer muito o doutor, que diz que ele é que cuidou dela durante alguns problemas de saúde que ela teve e está acompanhando o nosso programa. Que bacana. Muito legal. Vamos dar uma levantada aqui no nosso astral? Vamos acompanhar as 5 lives que mais bombaram na internet até agora? Acompanhe aí. Aí você só põe o dedo aqui, o indicador, nessa, e o dedo do meio aqui. Também já é outra nota. Tá fazendo o áudio aí? Tá na hora da nossa live aqui no nosso Coronavírus na Região. Brincadeira, gente. Vou deixar o ukulele aqui, que é o seguinte, meu sonho era tocar ukulele, entendeu? Pra fazer uma live. Mas hoje eu tô aqui pra ter um momento CQC. Quem lembra do CQC, né? Esse programa que fez história aqui na Band. Põe um trechinho pro pessoal de casa. Da TV brasileira.
Então, meu sonho, tô até de pretinho básico hoje aqui, de sapato em casa, tô aqui no jardim de casa, porque meu sonho era ser um dia repórter do CQC, era estar ali naquela bancada para chamar o top 5 da TV brasileira. Mas hoje aqui, nós vamos chamar o top 5 das 5 lives da música brasileira que mais bombaram a partir de agora. Roda aí! Em quinto lugar, Brasil, é a dupla maravilhosa, uma dupla de 2 cantores. É que é uma dupla de 2 cantores, né, Abel? Uma dupla maravilhosa, que é uma dupla sarcástica, que inclusive tá bombando um videozinho deles aí na internet, que eles estavam falando que não podia beber na live, né, gente? Mas, enfim. Nós estamos aqui para falar da dupla Henrique e Juliano. Olha, a dupla, vocês estão vendo imagens aí da live deles? Eles arrasaram. Eles tiveram 2 milhões de acessos simultâneos, ou seja, 2 milhões de pessoas estavam assistindo a live deles. Tá vendo que foi maravilhosa, né? E aí eles arrecadaram, ao todo, 97 toneladas de alimentos e 250 mil reais. Ao todo, até agora, a live deles teve aproximadamente 19 milhões de acessos. Quarto lugar, Brasil, quarto lugar, o quarto lugar. Eu sempre quis fazer esse negócio, que eu tinha inveja do Rafinha Bastos. E do... como é que era o nome daquele moço? Não era o Marco Luque. Aquele que fazia o CQTest. Rafael Cortez. Quarto lugar, tudo bem que ele não fazia isso, ele só fazia em quarto lugar, a edição é que fazia o negócio. O editor fez aí, vocês devem ter gostado. Em quarto lugar, nós temos uma dupla maravilhosa, foi a primeira live que eu assisti e é claro que eu vou contar uma fofoca antes de falar da live, que Lucas Sanseverino também assistiu essa live do início ao fim, ele queria cantar e o namorado dele, o marido dele não deixou. Enfim, essa live, que foi a live de Sandy Júnior, eles fizeram em casa com a ajuda da Noeli, do Chororó até cantou, Lucas foi o artista lá que tocou e o bacana é que eles levaram um técnico só. Pra mim, o que roubou a cena foi os vizinhos querendo invadir a live lá. No todo, gente, a live bombou. Eles alcançaram 2 milhões e meio de pessoas no simultâneo. 18 milhões de pessoas no total foi a audiência deles, mas eles arrecadaram, pasmem, 1.000 toneladas de alimentos. É babado, né? Muito alimento. Vamos agora para o terceiro lugar, minha gente. Em terceiro lugar, nós temos Gustavo Lima, o cara que é precursor, o cara que começou essa história toda de live, o cara que quebrou a Beyoncé, meu bem. Não é a Beyoncé do Pará, não. É a Beyoncé mesmo, que tinha 400 mil acessos simultâneos. A live do Gustavo Lima alcançou 2 milhões e 600 mil pessoas. Ao todo, assistiram a live do Gustavo Lima 54 milhões de pessoas. Ele arrecadou 100 mil reais, 1 milhão de toneladas de alimentos, 300 mil em álcool gel e 400 mil máscaras e luvas. Em segundo lugar, Jorge e Matheus. A dupla que é a sensação do Brasil, né, gente? Eu adoro a dupla Jorge e Matheus. A dupla Jorge e Matheus alcançou no simultâneo 3 milhões e 100 mil pessoas assistindo a live. 41 milhões de pessoas assistiram a live no total. 172 toneladas de alimentos eles arrecadaram, 10 mil frascos de álcool gel e 200 cursos para a área da saúde. Esse negócio de curso da área da saúde eu adorei, achei sensacional. Em primeiríssimo lugar, solta a vinheta! Nós temos ela, a rainha da sofrência, a gordinha mais deliciosa. Eu chamo ela assim porque eu tenho intimidade, entendeu, gente? Eu adorei a live de Marília Mendonça, né, gente? 400 mil reais ela arrecadou, 225 toneladas de alimentos e 2 toneladas de produtos de limpeza. Sensacional, né? Essas foram as 5 lives sensacionais. A gente ainda vai acompanhar as lives aqui na Band. Nós já tivemos a do Léo Santana e aí também Lauana Prado. Vai ter muita gente bacana que vai passar pela nossa live, sempre às sextas-feiras, no lugar do Música na Band. Também mandar um alô especial para as nossas emissoras co-irmãs, a Record, a Globo, que também estão fazendo lives simultâneas. Então fica por aí, acompanhando o coronavírus na região. A gente sempre trazendo essas coisas para deixar o programa alto astral para você. Tchau! Ah, que legal, Muito gostaram? legal. Bacana, Muito. hein? Bacana. Adorei. Aliás, divertido. o Lucas tentou cantar na live da Sandy Júnior, mas o marido dele não deixou. Na verdade, sabe o que é, gente? É porque Sandy Júnior a gente tem que participar, entendeu? Não dá pra ficar em Ele silêncio. mandava o Lucas ficar quieto. É pra ele memória poder emotiva. gravar. É memória emotiva. Tem que participar. Ai, ai. Bom, gente, aqui na cozinha agora a gente vai conversar com a nossa musa, a nossa chefe saudável. Cláudia Nicolini adora as receitas dela, Débora Dantas, a rainha dos nossos cremes aveludados. Bom dia, Débora. Bom dia, Bel. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo por aqui. Gente, a Débora vai ensinar hoje a gente fazer uma receita que é um crumble. É assim que fala, Débora, de maçã?
crumble de maçã. Olha, essa receita tá perfeita para o dia de hoje, né? Com esse tempinho que tá frio. É uma sobremesa quentinha, que vai muito bem, acompanha aí um sorvete, dá para fazer um creme inglês também, que é a base de leite, gemas e açúcar. Fica bem gostoso. Legal. Débora, ó, gente, de casa é o seguinte, vou passar os ingredientes rapidinho e vou contar pra vocês um segredo. A Débora me ensinou essa receita às 9 horas da manhã. Então a gente vai fazer junto aqui no programa. Você vai precisar de 3 maçãs. Essa maçã, a Débora sugere pra gente a maçã Fuji, tá? Vai precisar de 1 colher de chá de canela. E o açúcar, a gente vai usar o açúcar mascavo aqui, mas você pode usar o açúcar que você quiser. Lógico que a gente quer que você faça uma sobremesa saudável. Por quê? Porque a ideia é essa, porque tem muita gente que está comendo demais. Isso para fazer a parte que vai ser, vamos dizer assim, o recheio dessa tortinha. E para a farofinha que a gente vai fazer, você vai precisar de 1,5 xícaras de farinha de castanhas de caju, vai precisar de meia xícara de farinha de farelo de aveia, meia xícara de castanhas já do Pará picadinhas e 3 colheres de óleo de coco. É isso, Débora? É isso aí, Abel. Eu dei uma adaptada na receita, né? Porque geralmente essa receita é feita com farinha de trigo, com açúcar refinado. Então a gente optou aí em colocar uma farinha de castanha de caju, né? Você pode estar substituindo também por uma farinha de outras castanhas, de amêndoas e também uma farinha de aveia para ajudar na liga. Show de bola. Vamos ver como é que vai ficar, hein? Vai ficar bom pra caramba. Ó, aqui a gente tem a maçã, tá vendo? Que não tá cortadinha, você vai cortar a maçã assim. Ô, Débora, qual que é a dica pra gente cortar? A gente vai cortar ela em cubos, né? Isso, a gente corta ela em cubos, então descasca, né, primeiro a maçã, aí depois corta ela em fatias, tira a semente, né, importante tirar aquela parte da semente, que é a parte mais durinha, e aí depois corta em cubos aproximadamente de 1 centímetro, mais ou menos. Certo. Aí, gente, como a gente está na televisão, a gente já tem aqui o cubo, já a maçã cortadinha em cubos. Aí, Débora, aqui nessa parte eu coloco canela e coloco o açúcar mascavo, correto? Isso, é opcional o açúcar, tá, Bel? Eu acho a maçã já bem doce, eu costumo fazer já sem açúcar, mas para ficar um pouco mais docinha, né? Pode colocar o açúcar, a gente pode pôr o açúcar de coco, o açúcar mascavo ou o açúcar demerara. Se você coloca o açúcar demerara, ela não vai ficar marronzinha, né? Aí fica a gosto aí do pessoal que vai preparar em casa. Show de bola. Aí já misturei aqui a maçã. Aí agora a gente vai pro bol maior, né, Débora? Para misturar as farinhas aqui. O que eu coloco primeiro então, Dé? Isso, você vai colocar primeiro a farinha de aveia junto com a farinha de castanha de caju e o óleo de coco. Perfeito, então, ó. E você vai misturar, Abel, delicadamente aí com as pontas do dedo. Perfeito. A ideia é fazer uma farofinha, né, úmida, para depois a gente colocar em cima das maçãs, né, quando colocar nos potinhos aí. Perfeito. A Débora, quem tá acompanhando aí a Débora, vai ouvindo a voz da Débora e eu vou fazendo aqui. Por quê? Essa receita, ela é muito simplesinha de fazer, muito prática. Eu fiquei surpreso, Débora, com a facilidade. E aí o pessoal de casa sempre me pergunta, Abel, de onde veio essa receita? Como é que surgiu essa receita aí, Débora? E o que você está fazendo para aguentar essa quarentena? Porque eu sei que você está cozinhando muito, eu estou te acompanhando nas redes sociais. Está engordando aí, amiga? Abel, eu tive que montar uma estratégia, porque assim, nesse momento de ansiedade, pensa que a minha criatividade vai longe. Então, no começo dessa quarentena, realmente, eu comecei a bombar aqui, comendo, mas assim, não tinha quem comesse junto comigo, né? Moro sozinha e aí eu falei, gente, eu preciso dar um jeito nessa história. Então, eu tive que fazer uma coisa antes que fosse tarde demais, Abel. Eu esvaziei a despensa, tirei os ingredientes para não cair na tentação, porque eu estava assim, fazendo várias receitas por dia e mandando bala, né? Aí eu falei, terminando a quarentena, onde é que eu vou parar? Ô, Dé, ó, eu já amassei, né, com a pontinha do dedo, ó, quem tá em casa tá vendo aqui, depois que eu já fiz, ela ficou com essa consistência de farofinha, ela ficou bem molhadinha, eu já posso incluir o açúcar mascavo e também a amêndoa, certo? É a castanha do Pará, né? Castanha do Pará. Que eu acho que combina muito bem com maçã. Por isso que eu escolhi a gente colocar a castanha do Pará em pedaços, até para dar uma crocância maior aí no nosso crumble.
Olha que delícia. O Lucas Sanseverino pesquisou aqui pra gente os benefícios dessa receita, né, Lucas? Pois é, por exemplo, a castanha, gente, do Pará, ela é excelente por causa do selênio. E o selênio também é excelente para quê? Pra gente lembrar de tudo. Ou seja, você tá esquecendo, tá um pouquinho esquecido, quer deixar sua cabeça um pouco mais preparada para se lembrar, o selênio é excelente, que tem na castanha do Pará, só não pode abusar muito também, que ele em excesso não é bacana. Mas algo que o Abel tá usando também, eu acho que é interessante que a Débora faz nas receitas, ela substitui, por exemplo, a farinha de trigo, que não é tão bacana para a saúde, por a farelo de aveia. E a aveia é excelente para o nosso intestino, porque faz funcionar tudo certinho. E também ela é excelente para você se manter mais tempo alimentado. Então ela vai enganar um pouquinho e ajudar também você com a questão do colesterol, que tem a beta-glucana, que é excelente para combater o alto colesterol, Abel. Olha que legal, gente. Aí eu lavei aqui a mão rapidinho. Para quê? Para mostrar para quem está em casa como ficou. Então, ó, essa é a consistência. Vou pegar aqui uma colher. Débora tá vendo aí, para quem está em casa, ó. Ela ficou uma farofinha e as sementes elas vão ficar um pouco soltas aqui, que na verdade não é a semente, né, Débora? É a castanha de caju que a gente está usando aqui, né? Pará. Do Pará, perdão. Olha, pessoal, eu tô nervoso hoje, Lucas. Tô te substituindo, porque Débora cozinha muito bem. Aí, gente, temos a farofinha. Temos a maçã, a gente vai usar esses ramiquinhos aqui pequenininhos para ficar assim, ó. Olha, esse aqui tá quentinho, mas esse aqui já saiu do forno faz 10 minutinhos. E aí, Débora, qual é a dica para colocar no forno? A gente vai colocar primeiro, coloca a maçã, vai fazer uma caminha, Lucas, olha que simples. Olha. Faz uma caminha com a maçã, aqui. E aí, Débora, já põe a farofinha por cima e dou uma achatada, é isso? Coloca a farofinha por cima e aperta assim com a colher para que forme essa casquinha para ficar crocante. Olha. E o cheiro que tá aqui nesse estúdio? Delícia. Canela com maçã é tudo de bom, não é? Não, hoje eu vou servir aqui para todo mundo. Tomara que o Cris Bukowski, que é o nosso diretor, goste. Que tem umas sobremesas que a Débora faz aqui que ele não gosta muito não, né, Débora? Que ele não é todo fitness igual a gente, né? Ó. Fez a caminha aqui, tá vendo? Ficou bonitão. E aí vai pro forno, 10 minutinhos no forno entre 180 graus e 210 graus. Você começou a fazer essa mistura, você já deixa o forno pré-aquecido, né, Débora? Isso aí. Antes de começar a preparar a receita, já põe o forno para aquecer e aí já coloca o crumble já no forno aquecido. E é legal, Abel, preparar um pouco antes de servir, que é uma sobremesa gostosa para você comer ela quentinha, né? Eu vou fazer isso então. Débora, obrigado pela sua participação, por ensinar a gente à distância essa receita sua incrível. A gente tá morrendo de saudade de vocês. Um ótimo sábado, tá bom? Saudade também, gente. Um ótimo sábado. Beijo. Valeu. Beijo. Ó, Valeu. eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar a 3, porque nós estamos em 3 aqui no estúdio. Então a gente vai para um breve intervalo comercial. Na volta a gente volta com o quê, Nicola? É verdade. Daqui a pouquinho aqui no programa tem muita coisa bacana. Tem um VT de dicas de elevador, que a gente falou alguma coisa com o Dr. Joper. Você vai saber um pouco mais de um VT que o Abel preparou. E ainda hoje tem o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vignoli, ao vivo. A gente volta já.